Agora a gente vai falar sobre o Instituto BIS, com a coordenadora do Instituto, a Luciana Heloísa, que está aqui com a gente para falar de todos os projetos, planos do Instituto e também a inauguração da Biblioteca Comunitária Itinerante, que vai ser nessa semana. Oi, Luciana, bom dia. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a visita aqui. E pela oportunidade de estar conversando sobre algo tão especial. Bom dia a todos. Bom, primeiro vamos falar o que é o Instituto BIS, né? O que ele é, qual é o papel dele, como é que ele surgiu? Então, o Instituto, ele vem de uma caminhada longa, apesar de não ser muito conhecido, né? Os meus avós começaram esse trabalho há mais de 20 anos atrás, com um trabalho basicamente assistencial na comunidade da Velha Grande, onde nós residimos. Os meus avós vieram para cá, eles não são de Blumenau, mas vieram morar para cá. E assim que chegaram na comunidade, gostariam de continuar esse trabalho que já faziam na cidade natal. Então, conhecendo um pouquinho sobre a realidade da Velha Grande, algo os tocou e eles quiseram, de certa forma, fazer a diferença nesse local. O recurso que eles tinham, a possibilidade que eles tinham era a doação das cestas básicas mensais. Então, desde 1999, eles atendiam uma média de 40 a 50 famílias, doando cestas básicas mensais, né? Então, nós estávamos conversando antes e eu cresci com isso, né? Eu cresci com essa família. Para a gente ver como o bom exemplo faz a diferença no futuro. Com certeza. Eu cresci nesse meio, né? Assim, sempre com os meus avós nesse movimento, né? Do servir, do doar, do olhar ao próximo. E, enfim, eu estava até comentando contigo também antes que eu não tinha ideia que um dia eu iria trabalhar com isso ou que eu hoje estaria à frente de um instituto social. Mas a área da educação foi sempre algo que me conquistou. Apesar de não ser uma área, né, dentro do assistencialismo, mas ela perpassa, porque são caminhos que transformam a vida dos outros, né, de outras pessoas. Então, eu escolhi a educação e penso muito inspirada por isso, assim, por esse caminho de transformação, de deixar algo para alguém, de fazer algo por alguém. Então, quando eu estava finalizando os meus estudos, né, meu avô já com 85 anos, não podendo mais fazer esse trabalho frente à comunidade, ele me pediu para que eu não deixasse esse legado se acabar, né? Porque ele gostaria que fosse continuado. Então eu comecei a me organizar e a fazer a doação e a participar desse projeto pequeno que eles tinham. Só que quando eu comecei a frequentar a comunidade, né, que eu comecei a conhecer um pouquinho a realidade dessas pessoas, a gente vê que o alimento, óbvio, é fundamental. Mas para, de fato, ter uma transformação social, a gente precisa pegar o problema na raiz, ou seja, a gente precisa desenvolver essas pessoas para que elas tenham possibilidade no mundo que a gente vive hoje. E hoje a educação é a base de tudo, é a base que move toda a nossa sociedade. Então, eu e minha mãe também é da área da educação, nós, há um ano atrás, sentamos, um ano e pouquinho, né? Um ano que nós inauguramos a sede que nós estamos hoje, nós sentamos e estruturamos o projeto como ele é hoje, como ele está hoje. Por que Instituto BIS? Porque BIS é o meu sobrenome, Luciana Heloísa Alves BIS Silva. É para não esquecer o legado dos meus avós. Foram eles que iniciaram e o quanto essa comunidade e eu, como neta, tenho o privilégio de tê-los na minha vida. Ah, sem dúvida. Eu sempre falo do bom exemplo, né? Nós como pais, avós, tios, a gente tem que mostrar o bom exemplo, fazer, não só falar, né? Falar é fácil, a palavra sai fácil, mas a ação, né? Esse movimento, exatamente, assim, tudo. A ação movimenta e ensina, né? Então é um privilégio, porque eu cresci com esses ensinamentos e hoje eu posso aplicá-los, né? Enfim, e tentar mostrar um pouquinho do que foi o privilégio de ter crescido nessa família. Qual é a estrutura do Instituto BIS? Então, em 2021, lá em dezembro, eu e minha mãe, né, com o projeto na cabeça, a gente procurou, então, uma sala. Nós tínhamos que alugar, né, nós tínhamos só o sonho de fazer algo, né, de movimentar, então vamos alugar uma sala. Daí nós achamos
2 salas que ficam ali na rua Governador Jorge Lacerda. É um pouquinho antes da entrada da Velha Grande, para quem conhece, né, o bairro da Velha, um pouco antes também do terminal, quem vem sentido centro-terminal. E com a cara e com a coragem, porque nós não tínhamos nenhum móvel, nenhuma cadeira, absolutamente nada, nós alugamos essas 2 salas para iniciarmos os nossos trabalhos, com a intenção de abrirmos em 2022, que foi o que aconteceu. Então, há um ano atrás, nós abrimos uma das salas, nós conseguimos mobiliar, fazer todo o projeto da sala 8. E agora, um ano depois, a gente está inaugurando, né, muito felizes e honradas, a biblioteca que fica na sala 7. Tá. E essas salas 8, salas 7, né? Bom, a 7 vai ser inaugurada a biblioteca itinerante, né? Que pretende ser itinerante mais para frente, a gente já vai falar disso. Exatamente. Agora, na outra sala, qual é o tipo de assistência, de atendimento que vocês fazem? Então, a gente observou, nós, né, mapeamos, como nós somos da área da educação, a gente trabalha com dados, com fatos. Então, a gente mapeou lá no final de 2021 quais eram as maiores necessidades. Então, a gente viu que algo que é muito gritante é a alfabetização. São jovens, são crianças, são adultos e são idosos que não sabem ler e não sabem escrever, que têm muita dificuldade. Indo também nas casas dessas pessoas, algo que sempre me chamou muito a atenção, obviamente, é que eles também não tinham acesso a livros de qualidade. Né? O mínimo que eles tinham lá era algo para poder sobreviver. Então, o livro, né, que para mim é uma ferramenta fundamental de transformação, eles não têm acesso, somente na escola. Né? Então, a gente pensou em estar ampliando, através da educação, mais voltada com o objetivo à arte e à cultura, montar e estruturar um projeto para atender essas famílias e desenvolvê-las nesse processo. Como? Então, a gente pensou numa sala de aula, obviamente. O primeiro passo é alfabetizar essas pessoas que passaram uma vida inteira sem ler e sem escrever, o que para a gente é algo que a gente não mensura, né? A gente não consegue hoje entender, né? Mas, enfim, tem bastante aqui na nossa cidade, tá? Então, a gente atende essas famílias e acompanha essas famílias nas suas singularidades. Então, tem o avô que não sabe ler, frequenta a aula de alfabetização. Tem o neto que tem problema, né, na escola, precisa de um reforço escolar, então a gente atende com um reforço escolar. Tem alguns que foram até a 4ª série, até a 3ª série, então a gente oferta currículo mínimo, exatamente, né? E pensando um pouquinho em outras potencialidades do ser humano, a gente também montou uma sala de informática básica, que muitos idosos, né, não têm contato com a tecnologia, eles até brincam pra gente, falam que vão aprender a domar o bicho, né? Porque é algo muito da nossa geração. E então a gente tem hoje também informática básica e tem um grupo de adolescentes que foi muito feliz com o professor, que já começaram a programação básica. O professor viu que eles tinham um potencial um pouco maior, então eles já estão na programação básica, né? Abrindo, quem sabe, ali na frente, o mercado de trabalho, exatamente, né? Já pensando para um setor nisso. Que tem uma carência muito grande de mão de obra. Isso, e que é muito amplo aqui em Blumenau, né? Nossa cidade tem muitas empresas na área tecnológica, então a gente já teve esse olhar justamente para esses jovens ingressarem e já terem, né, uma possibilidade à frente. E como é que tem sido a participação daquela comunidade, né, nesses projetos de vocês? Há muita procura? Há muita procura, tá? Então há muita carência. Há muita carência, exatamente. Todas as famílias que são cadastradas conosco, que elas se matriculam nessas aulas, elas entendem da responsabilidade que elas têm. Afinal, a gente está falando hoje de um projeto que são 100% voluntários. Então, assim, a pessoa que está indo lá no instituto, ela está, né, tirando um pouco do seu tempo de estar com a sua família, da sua rotina, para estar se dedicando a esse espaço e a estar passando o seu conhecimento para essas pessoas. Então, são quantos voluntários que você 24 tem? 24 hoje. Parabéns a todas essas 24 pessoas, né? Eles é que fazem o Instituto acontecer, né? Eles Claro. sonham com a gente, né? Então, muito obrigada a todos eles. E a gente... E então...
a gente atende, por exemplo, na sala de aula, um máximo de 6 pessoas, porque a gente entende que nós queremos qualidade, não quantidade, né? E para isso tem que dar uma atenção toda especial. Isso Cada um tem tem a que sua ser particularidade e as suas dificuldades, né? exatamente. Hoje nós temos 4 turmas de alfabetização, mas nós já temos uma lista de espera. Então, possivelmente, a gente vai abrir mais 2 turmas. A gente está vendo a possibilidade com algumas pessoas que entrarem em contato conosco, porque, como eu falei, precisamos de voluntários, né? Então, hoje a demanda maior que a gente observa mesmo é para a questão da leitura e da escrita, da alfabetização. Pessoas que vão até lá, muitas vezes, nem pela questão do alimento, porque a gente continua doando uma cesta básica para cada família, né? Isso é algo que meu avô pediu, assim, para eu não deixar essa questão das cestas básicas. Então, a gente continua ofertando. Mas tem gente que vai lá apenas para aprender a estudar. Não só apenas, né? Muita coisa para essa pessoa, né? Ter coragem lá nos seus 50, 60 anos, ir até um instituto e pedir para voltar a estudar. Mas isso é tão bacana, né? A gente lindo saber que de as ver. pessoas buscam a evolução, né? Acima de tudo, né? E hoje, se as projeções estão corretas, nós vamos até mais de 80. Sim. Então, uma pessoa com Exatamente, 50, tem 60 uma é um longa- caminho muito longo ainda pela frente, Se pode né? tornar um leitor ainda rato de biblioteca. Oh, claro, Né? com certeza. Com certeza. Bom, e quais são os principais desafios que vocês encontram, né, na busca da aplicação desses projetos, dessa questão assistencial? A gente fica muito feliz e honrado, porque além desses projetos que a gente tem fixos, a gente tem outros projetos que a gente chama que são projetos que acontecem esporadicamente, né? Então, a gente tem muita gente boa querendo fazer a diferença na vida dessas pessoas, e isso nos deixa imensamente feliz. Hoje, o nosso desafio maior é manter esse espaço, né? Porque assim, a gente não recebe nenhuma verba ainda municipal, estadual ou federal. Porque é todo um trâmite, a gente está no processo, né? A gente está no caminho, mas não é algo tão simples assim. Então, hoje, o Instituto ele se mantém através de doações, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Então, para manter essa estrutura, porque não é só chegar lá no Instituto e ter aula, para cada atividade, por exemplo, coletiva, a gente entende a necessidade de complementar a alimentação dessa pessoa que vai lá. A gente tem crianças, às vezes, que vão lá sem tomar um café. Então, toda atividade coletiva, a gente oferta um lanche para poder complementar a cesta que eles ganham. Então, eles ganham frutas, eles ganham iogurte, eles ganham suco, café, leite, outras coisas que possivelmente eles não têm tanto acesso no cotidiano, né? Então, além disso, eu preciso manter, obviamente, né, a limpeza, a internet, o próprio aluguel dessas salas, porque não é nosso, né? Então, tudo isso é material para a gente manter essas atividades. Então, o maior desafio hoje é essa renda, né, que a gente precisa ter mensal para poder manter tudo isso acontecendo. Por enquanto, tem muitas pessoas colaborando com vocês, se sensibilizando com todo esse trabalho e vendo a necessidade que é da continuidade dele acima de tudo, né? Exatamente, assim, a gente vê que as pessoas, de certa forma, isso foi uma grata surpresa, né? Porque eu jamais imaginei, sendo bem sincera, que hoje nós teríamos já 24 pessoas que basicamente estão toda semana no Instituto, né, fazendo alguma atividade conosco, se desprendendo para estar lá, indo até lá, se movimentando. E fora as outras, né, pessoas que estão conosco doando mensalmente, que acreditam no nosso trabalho, que sabem, né, que é um trabalho sério, de qualidade e de muita responsabilidade. Quem quiser contribuir ou até mesmo, né, se doar um pouco de espaço, de tempo que tem para auxiliar nesse trabalho será de muito vocês, que se bem-vindo. comove com toda essa situação. Olha, educação, gente, educação é tudo. Quando esse país se voltar para a educação, a gente vai dar um avanço significativo, né? Com certeza. Eu acho Infelizmente, que a gente vive um momento falando muito de educação por um outro lado, né? O lado da violência. Não é esse que a gente queria estar falando de educação, ver o governo federal se mobilizando com recursos que daí nesses momentos aparecem. Aparece. Antes não tinha, agora de repente aparecem,
né, para se investir em segurança, quando a gente deveria investir no aprendizado, na evolução das pessoas, no tratamento das pessoas, né? Na educação não só, né, conteudista, né, mas na educação emocional dessas crianças, né? Educação emocional, social, entre tantas outras, assim. E é por isso que a gente pensa na integralidade, é por isso que além dessas aulas que eu te falei, nós temos vários profissionais que estão com a gente. Então, a gente tem nutricionista, psicólogo, psicopedagoga, 2 fisioterapeutas. Então, a gente pensa nesse indivíduo num todo, né? Que é o que a gente precisa se preocupar também. Em observar, não é só o alimento que está faltando, mas, opa, sofreu alguma situação que precisa de um atendimento psicológico. Vamos acolher, vamos ver de que forma a gente consegue ajudar. E esse respaldo, né, desses profissionais e de tantos outros a gente vem recebendo. Então, isso é só gratidão mesmo. Claro, eu acho que a vida ficou tão acelerada, mas de uma forma tão acelerada. A gente já de uma geração mais passada tem uma base já constituída, mas quem está vindo sem base ainda constituída, né, que são os mais novos, com essa aceleração toda, muito se perde pelo caminho, né? Muito, e esse mundo da informação desencontrada, informação para tudo quanto é lado. Hoje, qualquer lugar você tem informação, Exatamente. É na palma da mão, é na tua frente. É o que você ouve, o que você vê. Então, se a gente tem um cidadão que recebe uma notícia, né, no meio de comunicação, como você falaste ali na mão, se ele não tem essa criticidade, se ele não tem a educação, se ele não tem esse suporte teórico, né, da questão dos livros, é muito fácil você ser manipulado e se perder, ou, enfim, ficar propagando algumas mentiras, né, apenas por não ter o conhecimento. Né? Então, o quanto importante é a educação, como é um agente transformador, é o único possível cada vez na mais, sociedade, né? Cada vez mais. A gente precisa entender em que momento estamos. Talvez muita gente ainda não conseguiu entender que momento estamos, né? Eu ouço muita gente da minha geração falar da nossa época. Nossa época já foi, né? Não vai voltar. A gente tem que observar como a sociedade está mudou, evoluiu mesmo, e como na contemporaneidade, como vai mudar ainda. Porque não adianta retroceder. Isso está avançando. A gente precisa caminhar junto, compreender o que está acontecendo e poder, de certa forma, pensar em ações e projetos para dar conta disso tudo. Né? Então, é isso que a gente pensa no Instituto, assim, e principalmente voltada, obviamente, à comunidade que não tem tanto acesso como nós. Os métodos aplicados lá atrás, muitos não cabem mais e não vão caber mais em situação nenhuma. Então a gente tem que entender que momento nós estamos agora e olhar para frente e ver que as coisas de agora também vão mudar, muita coisa ainda vai mudar, que vai ficar cada vez mais acelerado todo esse processo, cada vez mais acelerado. E a gente tem que entender isso e evoluir conforme se vai evoluindo. E a educação é fundamental para tudo. Para que a gente consiga entender todo esse processo, né? Exatamente, compreender e viver nele na melhor forma possível, né? Sem se perder. Exatamente, principalmente também voltada à questão do respeito, né? Respeitar as diferenças acima de tudo. Exatamente. Bom, o Instituto realizou um sonho, que era a biblioteca comunitária. É quinta-feira, né? Exatamente. A inauguração dessa biblioteca comunitária, né? Estou ainda me beliscando. Ô, Luciana, que projeto é esse, né? Como é que surgiu essa ideia? É tu e da tua mãe? Aliás, como é que é o nome da tua mãe? Joana Cecília Bis Silva. Minha mãe foi educadora, sim. Foi educadora anos, na rede municipal de ensino. Na rede pública aqui do município. Mesmo, que bacana, que bom. E você está na educação também? No momento, agora só no Instituto, que não é só, né? Mas passou pela educação? Claro, sim, educação minha formação, pública? Sim, pública e privada, pública né? E eu fui privada? Professora durante muitos anos. Aonde é que você passou nessa Eu tua passei caminhada? em Pomerode, no Colégio Sinodal Dr. Blumenau, eu passei na Escola Zuma Souza da Silva, no Colégio Barão, no Sagrada Família, estava até no Sagrada Família até metade do ano passado, mas eu não conseguia mais conciliar o Instituto, graças a Deus, assim, que a gente conseguiu avançar e cresceu. Nossa, não esperávamos um crescimento tão exponencial.
E como teve essa alta demanda, então eu optei por ficar num projeto que é um projeto de vida, né? E como é que surgiu a ideia, assim, vamos montar uma biblioteca comunitária para essas pessoas terem acesso à literatura, se desenvolver melhor? Então, eu sou uma amante dos livros, né? Assim, o que eu sou hoje, o que eu me tornei muito, eu devo a eles, assim, né? O meu crescimento, minha transformação na minha vida, assim. Então eu sei o que um livro pode transformar na vida de uma pessoa. E quando eu ia até as casas dessas famílias, me sensibilizava muito o fato deles não terem acesso a nenhum livro de qualidade, né? E eu ficava pensando, meu Deus, que discrepância social, né? Que mundos completamente diferentes, assim. E me tocava muito porque, como eu te falei, eu sou uma amante defensora da literatura. Então, quando eu iniciei o projeto, e tive também na minha caminhada muitas pessoas que me despertaram para esse gosto pela leitura, né? E uma delas foi a professora que leva o nome da nossa biblioteca, que é a professora Edith Carvalho, da qual eu tive o prazer de ser amiga da sua filha e, consequentemente, ser uma segunda filha para ela. Hoje ela não está mais conosco, né? Devido ao Covid, a pandemia, o Covid a levou, mas está com a gente no seu legado, na sua memória, em tudo que ela deixou. E ela foi uma educadora social por muitos anos do bairro da Velha. E ela levava livros, tirava o livro da biblioteca e levava livros para crianças em casa, para as crianças fazerem a leitura. Que foi o seu exemplo. Que foi o meu exemplo, dos meus exemplos. De novo, como as boas Com ações certeza. deixam grandes exemplos e podem mexer com o futuro. Com certeza. E ela, uma apaixonada pela educação, uma entusiasta. E eu cresci, né, com tudo isso ao meu redor, então nada mais justo do que ela, a biblioteca ter o nome dela, levar isso, né, o legado dela, mostrar um pouquinho para a comunidade o tanto que ela deixou. E então esse desejo também já era algo que eu e a filha dela, porque a filha dela é uma escritora de literatura infantil, uma atriz, uma contadora de história, professora da FURB, que é a Caroline Carvalho, tem 3 livros infantis publicados. Então a gente já tinha esse desejo latente de ter uma biblioteca, de abrir uma biblioteca, já falávamos sobre isso na nossa adolescência, mas não tínhamos, eu acho que era só mesmo aquele papo de amigas com um sonho utópico do mundo, sabe? E que a gente achava que não iria se realizar e que agora, quinta-feira, está se realizando. Então, esse projeto da biblioteca surgiu desse desejo e por esses exemplos e pelo amor mesmo aos livros, né? E a tudo daquilo que eles podem nos proporcionar. Como é que foi a montagem desse acervo da biblioteca, né? Onde é que você conseguiu esses títulos? Sim, começou com uma campanha que nós fizemos em 2021, já pensando nessa biblioteca. Nós fizemos uma campanha chamada Sorrir com Livros, né, foi passado na televisão, a NSC nos ajudou com essa campanha, a FURB também, onde a gente queria arrecadar, ao invés de doar um livro para essa comunidade, doar um brinquedo no Dia das Crianças para essas crianças da comunidade, nós queríamos doar um livro para que eles tivessem pelo menos um livro nas suas casas, né? Então eu entrei em contato com a escola que fica ali perto, que é a Conselheiro Mafra, uma escola municipal. Conversei na época e disse que nós tínhamos esse desejo. Então, ficou acordado que a gente iria conseguir um acervo do pré até ao 5º ano. Ou seja, 600 livros, 600 crianças iriam ganhar um livro, né? Então, lá nós começamos a campanha, fomos em casas, editoras, em todos os locais que tu possa imaginar, para fazer a retirada desses livros, né? E nós tínhamos a meta de 600 e nós atingimos 1.200. Então, ali o nosso olhar já, vamos já deixar alguma coisa, exatamente. E já vamos deixar alguma coisa. Fizemos uma curadoria e separamos algumas obras e já deixamos para futuramente o uso da biblioteca.
Então, esse projeto começou ali. Daí a gente entregou um livro para cada criança e fizemos um evento cultural com a autora, Caroline Carvalho, na escola. Então, foi um momento... Ali nós começamos a nossa caminhada com os livros e com o desejo e o sonho da biblioteca. E é lógico que essa promoção toda mexeu ainda mais, né? E mostrou ainda mais o quanto é possível e o quanto é importante, porque você tem o retorno do outro lado. Com né? certeza. De quem as precisa, pessoas de quem acreditam, tem necessidade. e as pessoas acreditam muito no poder dos livros e principalmente da educação. Elas sabem, né, o agente transformador que ela é. Então, elas que nos possibilitaram, né, iniciarmos esse projeto. E como a comunidade vai poder utilizar essa biblioteca, né? Quinta inauguração, então, a partir de sexta-feira? A partir de sexta-feira, então, o espaço já vai estar aberto, né? Ele é aberto à comunidade, então, né, o entorno, outros bairros. Quem tiver interesse de conhecer o nosso espaço, organizado com muito carinho, com muito amor, pensado e estruturado com muito carinho, com muito amor, está super convidado. As pessoas vão poder usar o espaço tanto para pesquisas ali, né? Sentar, ler um livro com o seu filho, porque a gente tem desde literatura infantil até adulto. Então, a gente tem infanto-juvenil e tem adulto também. E também pode levar para casa, desde que faça um pequeno cadastro conosco, leve, né, seu comprovante de identificação, seu comprovante de residência. Brevemente, a gente pega os dados da pessoa e ela pode estar usufruindo e fazendo a retirada de livros da biblioteca. Contando sempre com a colaboração, né? Para que esse livro retorne e possa beneficiar outra pessoa. Com o sonho realizado da biblioteca comunitária, qual é o próximo passo agora? Quais são os próximos projetos? Olha, projetos já que você viu que tudo é possível. Mas projetos... assim, a prioridade, digamos. A gente quer tornar essa biblioteca ainda mais conhecida, itinerante. Fazer exatamente ela chegar em vários locais. Então, a gente já tem um projeto chamado Livros na Praça, que a gente quer levar ali livros de qualidade para a praça da comunidade ali da Velha. E não só levar os livros, né? Que não é só deixar os livros lá, mas sim fazer todo um trabalho de formação de leitor, né? Então, assim, fazer eventos esporadicamente nessa praça, junto com o Instituto, e deixar os livros para que as pessoas também tenham acesso e comecem, né, esse trabalho de... Porque quem não tem contato com o livro, muitas vezes não vai ter essa afinidade logo no começo. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de formação nesse leitor. E também nós gostaríamos de tornar ela itinerante, indo para dentro das comunidades com projetos, né? Isso também é um projeto que a gente pretende fazer. Algo bem legal que já está acontecendo são grupos de leitura compartilhada. Então, nós já estamos com um grupo, 12 mulheres, algumas não são alfabetizadas, estão no processo. Ai, que bacana. Outras já sabem ler, então a gente escolheu um grupo, um livro, né? E nós estamos fazendo a leitura compartilhada desse livro. A cada 15 dias nós nos reunimos e fazemos esse encontro. E no primeiro encontro, até compartilho com vocês, que é algo que nos toca bastante, a gente compramos um livro para cada uma, porque nós queríamos que essas pessoas levassem o livro para casa, tivessem o contato com o livro, não só ali na biblioteca. Então, cada pessoa ganhou o livro que nós, né, em conjunto decidimos, e deixamos ele embrulhado da forma como ele veio pelo correio, né? E a emoção delas, tocar no livro, cheirar o livro, abrir o livro, muitas foi a primeira vez que receberam ou ganharam um livro ou que abriram um livro numa embalagem para poder fazer a leitura, no auge dos seus 50, 60 anos. Então, é isso que nos motiva a ir em frente, a continuar fazendo o que a gente vem fazendo. Que bom, e a gente torce para que isso seja eterno. Um projeto desse é muito importante para toda a sociedade. Luciana, quem quer conhecer o Instituto, quem quer participar do Instituto, colaborar com o Instituto, ter mais informações, como é que ele pode fazer? Todos serão muito bem-vindos. Nós temos uma rede social, que é o Instagram, @InstitutoBis, então lá vocês conseguem entrar em contato com a gente. Também tem o nosso número de WhatsApp. O nosso número de WhatsApp é 991210742. E também lá no nosso Instagram, né, tem também o nosso endereço para quem se sentir à vontade em conhecer o nosso espaço.
Como eu falei, todos são muito bem-vindos. E a gente sempre diz, né, quando a pessoa vai lá conhecer o espaço, que o voluntariado ele é um chamado. Então a gente tem que se sentir tocado, tem que se sentir chamado para isso. Com certeza. E a inauguração da biblioteca é nesta quinta-feira? Nesta quinta-feira. Infelizmente, a gente não consegue fazer aberta ao público devido ao espaço, então esse momento é para convidados e para várias empresas e pessoas que nos ajudaram, né, a concretizar esse sonho. Mas a partir de sexta-feira ela já vai estar aberta ao público e, inclusive, o Instituto abre aos sábados de manhã, das 8h30 ao meio-dia. Que bacana. Obrigado pela tua participação. Imagina, eu que agradeço pela conversa, pela acolhida. Um bom dia a todos. Eu conversei com Luciana Heloísa, coordenadora do Instituto BIS. Falamos sobre o papel do Instituto, essa história muito bonita, né, que envolve a educação, o assistencialismo e a inauguração da Biblioteca Comunitária Itinerante, que vai acontecer nesta quinta-feira, e sexta já fica à disposição de toda a comunidade.